A paz do Senhor, eu sou Janaína Bolt e nesse vídeo nós vamos comentar Gênesis, os capítulos 22, 23 e 24, dando continuidade à nossa leitura em ordem cronológica e também conhecendo mais sobre o primeiro dos grandes patriarcas, o conhecido pai da fé, Abraão. Lembrando que no capítulo 21, o vídeo anterior, nós lemos sobre a promessa que se tornou realidade, o nascimento de Isaac. Muitos anos se passam, entre 13 e 16 anos, mais ou menos. Nós encontramos aqui, nesse capítulo 22, uma das maiores provas que nós temos na Bíblia, uma das mais difíceis. E já sabemos que Abraão passou na prova. Vamos ver os detalhes desta prova. Então, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu que depois destas coisas, Deus provou Abraão. E que honra é ser provado por Deus. Ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho único Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, alguns pontos que chamam a atenção aqui. É a primeira vez na Bíblia que é mencionado a questão do amor entre um pai e um filho. Segundo ponto, Deus fala a terra de Moriá. Por quê? Porque ali nós vamos ver que tem vários montes. O próprio Deus fala, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, ali naquela região da terra de Moriá, tem vários montes, e Deus iria mostrar um deles para que Abraão oferecesse o seu filho ali em sacrifício. É como que Deus dizendo aqui, eu te dei a promessa, agora você me devolve. Como Deus falando isso. Versículo 3, e Abraão se levantou muito cedo de madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então nós vemos o Abraão obediente, agindo aqui imediatamente, sem negociar com Deus mais um tempo, mais uma semana, mais um ano, de forma nenhuma. Outra coisa que me chamou a atenção aqui no versículo 1, foi que quando Deus chamou Abraão, imediatamente Abraão respondeu, eis-me aqui. Quando Deus nos chama, Deus nos pede algo que nós temos respondido. Só mais um pouco? Eu me fiz essa pergunta fazendo essa leitura hoje. O que eu tenho respondido? Que possamos aprender, como Abraão, a dizer, eis-me aqui. E não só dizer eis-me aqui, mas realmente levantar e obedecer. Como está aqui no versículo 13, Abraão se levantou muito cedo, né, e obedeceu. E eles andaram, então, olha o versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eu fico imaginando Abraão aqui, com seus 115, 116 anos, velho, andando, aqui já o terceiro dia. Deve ter sido os 3 dias mais difíceis da sua vida, obedecer ali a questão de entregar a sua promessa para Deus. Esses 3 dias eles devem ter andado aí cerca de 80 quilômetros, que é a distância da onde eles moravam para a terra de Moriá, cerca de 80 quilômetros. Aí imagina a cena, Abraão, o adolescente, rapazote, Isaque, andando com ele, 2 moços que foram junto com Abraão, jumentos carregados, um ritmo aí normal, sem correr, mas no coração Abraão como que já sacrificando o seu filho. Leia depois, Hebreus 11, 19. Então Abraão levanta os olhos e vê o lugar de longe. Versículo 5, então disse Abraão a seus moços, espereis aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali e adoraremos, e voltaremos para vós. Olha só, obediente e continua crendo que Deus dará um jeito. Inclusive, olha no versículo, eu e o moço iremos até ali e adoraremos.
não é só o pai que adora, o pai e filho juntos. É muito interessante nós olharmos, trazermos um pouco para nós, para os nossos tempos. Isaac era um rapazote aqui. Quantos pais têm o prazer dos seus filhos adolescentes, seus filhos rapazes, jovens, andarem junto, adorar a Deus junto? Não é algo que acontece automaticamente e não é algo que acontece simplesmente de forma simples, não, é algo que precisa ser construído. A relação dos pais com seus filhos é uma relação que precisa ser construída. Nós vamos ver, a partir de Gênesis 26, que Isaac imita o pai em muita coisa. E eu vejo aqui, a prova foi para Abraão, mas nós vemos Isaac também, um jovem muito obediente, muito submisso ao pai. Fosse outro adolescente, será que iria andar junto 3 dias? Será que ia aceitar ser amarrado e preparado ali para o holocausto? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, porque até então estava ali, certamente no jumento. O jumento estava carregando. Aqui ele pega então e coloca sobre os ombros de Isaque, e ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos, ou seja, os dois. E aqui Isaque simboliza, aponta para Cristo na cruz. Enquanto Isaque carrega a lenha para o holocausto, Cristo carregou a cruz. E o fogo e o cutelo simbolizando também o que Cristo passaria daqui, séculos depois, cerca de 1.700, 1.800 anos depois disso daqui. Versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e lhe disse, meu pai. E ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e pôs a lenha em ordem, atou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Este lugar que Deus mostrou para Abraão é o lugar onde Davi, 700, 800 anos depois, compraria esse lugar todo para construir o templo, que depois se tornou o templo de Salomão, foi construído por Salomão. Inclusive os historiadores acreditam, e há provas, de acordo com eles, de que o lugar onde Abraão fez esse altar para o holocausto é o lugar onde foi construído o Santo dos Santos, o lugar altíssimo dentro do templo, é no mesmo lugar. Há vídeos, inclusive, disponíveis no YouTube, que mostram esse lugar. E hoje, no nosso tempo, é um lugar que está fechado, os judeus não têm acesso, porque é um lugar de domínio muçulmano. Versículo 10. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Nós lemos aqui muitas vezes e não conseguimos imaginar a cena. A imagem que nós temos, ela é muito infantil, baseado em desenho infantil, mas pense no sentimento conflitante, talvez, de Abraão. Seu próprio filho, a sua promessa, mas uma confiança de que Deus ia resolver. Quando Abraão está preparando ali o filho para ser imolado, Abraão imaginou algo como uma ressurreição, que ele ia oferecer o filho em sacrifício e que Deus ressuscitaria Isaque. Por outro lado, imagina Isaque vendo e se deixando amarrar, lembrando que Abraão já era um velho de 115, 117 anos, e Isaque é um rapazote, um adolescente, penso que com mais energia do que o pai, se não com mais força, mas pelo menos mais rápido. Se ele quisesse, ele não teria se deixado prender, mas obediente, submisso. E penso que quando Abraão falou para o filho que Deus proverá para si o cordeiro,
Isaac também creu nisso. Versículo 11, então o anjo do Senhor bradou-lhe do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Imagina ele já pronto para imolar o filho, para matar o próprio filho. E ele escuta essa voz do céu. Versículo 12, e disse, não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faça nada. Porque já conheço que temes a Deus, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então elevou Abraão os seus olhos, e olhou. E eis ali um carneiro por detrás dele, preso em um sarçal pelos seus chifres. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. E bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto tens feito isto, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei quando te abençoar. E multiplicando-te, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa descendência chega até Jesus, e Jesus se torna a bênção para todas as nações da terra. E então voltou Abraão aos seus criados, que se levantaram e se foram juntos a Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Agora imagina os 3 dias indo para o Monte Moriá, como foi uma viagem pesada e difícil para Abraão. No coração ali já sabendo que ia sacrificar o seu filho. Agora você consegue imaginar a volta para casa? Abraão ali, insisto em falar com a sua idade, porque já não é de um ritmo com tanta energia, já mais devagar, com o seu filho de 15 e 16 anos saltitante ali do lado. Consegue imaginar esse contentamento, esse coração transbordando de gratidão, vendo Isaac ali junto com ele voltando para casa? Será que ele chegou a imaginar que ele mataria Isaac? E ele não sabia como é que ia ser, se Isaac ia ser ressuscitado logo ou não, porque ele acreditou que Isaac seria ressuscitado. Será que ele imaginou o que ele falaria para Sara quando ele chegasse em casa? Agora, aliviado, feliz, grato, contente, voltando para casa. Olha o versículo 19 então. Então voltou Abraão aos seus criados, que se levantaram e se foram juntos a Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Que alegria deve ter sido essa volta. E aconteceu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu à luz filhos a Naor, teu irmão. Uza, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezide, e Razu, e Pildas, e Estidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 todos deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, deu à luz também a Tebá, Gã, Taz e Maaca. Esse capítulo termina com essa pequena genealogia aqui de Naor. Por quê? Porque vai ter uma ligação aqui em seguida com Rebeca. Então é só para trazer Rebeca para o cenário que está sendo descrito, não por outro motivo. Mas antes de irmos para o capítulo 23, eu quero destacar aqui o versículo 15. Aí bradou o anjo do Senhor Abraão pela segunda vez e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que por quanto tens feito isso, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Lá em Hebreus 11 nós vamos ver que isso aqui foi imputado como justiça, esse crer de Abraão em Deus de tal forma. Veja, não foi a obra dele ir sacrificar seu filho. Foi a fé. É a fé em Deus que fez a diferença na vida de Abraão. E agora vamos ao capítulo 23. No capítulo 23 nós temos a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos,
Estes foram os anos da vida de Sara. Então, olha só, ela se tornou mãe aos 90 anos, então aqui ela morre com 127. Abraão está com 137 e Isaac está com 37 anos. O filho, que tem a promessa de se multiplicar e virar um povo muito numeroso, ainda estava solteiro, com 37 anos. O que chama atenção nesse capítulo 23 é que Sara é a única mulher na Bíblia que tem a idade e cada fase com a sua idade descritas na Bíblia. É a única mulher que tem a morte, o funeral e o local do seu enterro registrados na Bíblia. Então leia com atenção esse capítulo 23. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a fazer lamento por Sara e chorar por ela. Interessante aqui, o versículo fala onde ela morreu e fala que é Hebron, na terra de Canaã. Por quê? Porque nós vimos aqui no final do capítulo 21, e habitou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Ela morreu na terra prometida, em Canaã. Ela havia lutado a boa batalha da fé. Ela é citada pela sua fé. Ela riu sim, ela passou por um momento de incredulidade, mas depois ela se firmou e a sua vida foi diferenciada, tanto é que é a única mulher que tem tantos detalhes escritos na Bíblia. E se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dei-me, portanto, herdade de sepultura convosco, e sepultarei a minha morta. E aí Abraão vai ter aqui um momento de negociação ali com os filhos de Et, onde eles vão dizer: não, olha só, você é príncipe de Deus entre nós não vamos te vender. Escolhe onde você quiser, que nós vamos te dar a sepultura. E Abraão, então, com muita humildade, se levanta, se inclina diante do povo e fala com eles. Se tiverem vontade que eu sepulte a minha morta diante de mim, me ouçam e intercedam por mim junto a Efrão, filho de Zoar, para que me dê a cova de Macpela, que ele tem no final de sua herdade, que por seu justo preço me dê, para a posse de sepultura no meio de vós. Abraão não queria que dessem, ele realmente queria comprar. E ele compra esse lugar, vamos ver aqui que tem essa negociação, e ele compra Macpela para ser um lugar de sepultura mesmo. Ele vai enterrar Sara, depois ele vai ser enterrado ali, e vários depois dele, até Jacó, inclusive Léia, serão enterrados aqui, neste mesmo lugar. Ora, Efrão habitava entre os filhos de Et, e respondeu Efrão, o hitita, a Abrão, aos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouça-me, dou-te a herdade, e te dou também a cova que está nela. Diante dos filhos de meu povo lhe dou isso, sepulta tua morta. E Abraão se inclinou diante do povo da terra e respondeu Efrão aos ouvidos do povo da terra, dizendo: antes se te agradar, rogo-te que me ouças, eu darei o preço da herdade. Toma de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrão a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, me escute. A terra vale 400 ciclos de prata. O que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrão, e pesou Abraão a Efrão o dinheiro que havia falado, ouvindo os filhos de Et 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. É a primeira vez na Bíblia também que é citado dinheiro de uma forma direta para comprar uma propriedade. E ficou a herdade de Efrão, que estava em Macpela, em frente de Manre, a herdade e a cova que estava nela, e todas as árvores que havia na herdade, e em todo o seu contorno ao redor. Para Abraão se confirmou em posse à vista dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois disso sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova da herdade de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E ficou a herdade e a cova que nela havia confirmados Abraão pelos filhos de Et, em posse de sepultura adquirida. Foram enterrados lá, como eu disse, Sara, depois Isaac e Ismael vão enterrar Abraão também. Isaac vai ser enterrado ali, Rebeca, Jacó, Lia ou Léia, dependendo da versão da sua Bíblia,
Somente Raquel que não foi enterrada ali, das famílias patriarcais. E dessa forma vamos para o capítulo 24. Tem algo para ser resolvido aqui, que é a solteirice de Isaac. E Abrão era velho e bem adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado Abrão em tudo. Então, entre o capítulo 23 e 24, passam-se aí cerca de 3 anos. Então, Isaac já está aqui com cerca de 40 anos, Abrão com 140. Só para nós acompanharmos um pouquinho essa questão da idade, vemos o que aconteceu na vida deles com o passar do tempo. E embora o versículo fale que Abrão já era velho e avançado em dias, ou adiantado em dias, ele ainda vai viver um bom tempo depois disso daqui. É interessante vermos que no capítulo 22, Isaac é oferecido, no capítulo 23 encerra a história de Sara e ela é colocada de lado, e Sara que representa Israel, e no capítulo 24 surge então Abraão com seu servo Eliezer, mandando buscar uma noiva para Isaac. E aqui nós temos alguns tipos interessantes. Eliezer é um tipo de Espírito Santo, aponta para o Espírito Santo. Rebeca, a igreja de Cristo, a noiva, representando a noiva de Cristo, e Isaac, Cristo. Então, são símbolos para nós entendermos um pouco o que vai acontecer e o que vai se desenvolver no decorrer da Bíblia. Abraão expressa aqui no versículo 2, então, o seu desejo de casar Isaac. Afinal, ele já estava velho, Isaac solteiro, seus 40 anos. E Abraão, então, chama Eliezer e expressa o seu desejo de que o filho case dentro da própria família, não com o povo ali da terra de Canaã, com ninguém ali daquela terra que era da linhagem amaldiçoada de Cã. Então Abraão não queria que o seu filho casasse com alguém dali. O que ele faz? Ele chama Eliezer, seu mordomo, e o orienta, faz ele prometer, ali o versículo 2, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei juramentar pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. Então, a parentela de Abraão, inclusive, descendentes de Sem, a linhagem abençoada. Versículo 5, e o servo respondeu-lhe, se porventura a mulher não quiser seguir-me essa terra, farei, pois, o teu filho tomar a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças tornar para lá o meu filho, ou seja, não deixe Isaque ir para lá. Versículo 7, o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante de mim, e tu tomarás mulher de lá para meu filho. E se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então, de forma nenhuma, Isaque deveria ir para lá. Então o servo pôs a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este assunto. E uma das coisas que me chama muita atenção na vida de Abraão é tanto Isaque, o seu filho que vem e imita o pai em muita coisa, inclusive em alguns momentos de mentira envolvendo Rebeca, nós vamos ver isso depois, a partir de Gênesis 26, que a história de Isaque se sobressai, se destaca. Mas nós vemos que não só Isaque segue o exemplo do pai, apesar da grande diferença de idade entre os dois, de 100 anos. Hoje nós vemos alguns pais com seus filhos com 20, 30 anos de diferença, e se justifica essa diferença de idade para não assumir a responsabilidade do exemplo, de dar o exemplo, ou de ter entendimento entre pai e filho. Mas veja que entre Abraão e Isaque tinha 100 anos de idade. Então o que me chama a atenção não é só Isaque crescendo no exemplo do pai, mas os servos de Abraão também seguindo o exemplo do seu senhor. Olha o versículo 10. E o servo tomou 10 camelos, os camelos do seu senhor, e se foi, pois tinha à sua disposição todos os bens de seu senhor. E pondo-se a caminho, chegou a Mesopotâmia, a cidade de Naor.
Versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora em que as donzelas saíam para tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus és de meu senhor Abraão, me des, rogo-te, que hoje tenha um bom encontro e faze beneficência para com meu senhor Abraão. Eliezer não confia em si mesmo, nos seus próprios instintos, na sua habilidade de escolher alguém. Ele faz o quê? Ele fala com Deus, porque ele viu Abraão falando com Deus. Então ele vai e ele se coloca diante de Deus exatamente da forma como ele está. Eis que eu estou junto à fonte de água e as filhas dos varões da cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser abaixo o teu cântaro, rogo-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja esta a que tu destinaste para o teu servo Isaque, e nisto conhecerei que terás feito benevolência para com o meu Senhor. Que exemplo nós estamos dando para quem convive com a gente? Quem é chefe, quem exerce algum papel de liderança, seja no trabalho secular ou até na igreja. Que exemplo que nós estamos dando? Olha Eliezer como ele segue o exemplo do seu senhor Abraão. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, que oração atendida tão rápido. Eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era de um aspecto muito formoso, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Bom, só um ponto aqui, como é que dá para saber que ela era virgem? Porque as roupas mostravam, o costume das vestimentas mostrava quem era virgem, quem era casada e quem era viúva. Por isso que a Bíblia sempre relata o estado social das mulheres, porque pela vestimenta era possível identificar. Então o servo Eliezer correu para ela e disse, rogo-te que me des a beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. E apressou-se a baixar o seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu a beber. E quando acabou de lhe dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que acabem de beber. Ele não havia pedido isso para ela. Agora, imagina isso acontecendo e Eliezer vendo na sua frente isso acontecendo, o que ele ainda estava orando. Ele ainda estava orando quando apareceu a Rebeca. Você já teve uma oração respondida tão rápido assim? E ela se apressou e despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os camelos dele. E o homem estava maravilhado dela e discretamente olhava para saber se o senhor tinha prosperado ou não a sua viagem. E aconteceu que quando os camelos acabaram de beber, apresentou ao homem um pendente de ouro, que pesava meio ciclo, e 2 braceletes que pesavam 10 ciclos de ouro. A informação que conseguimos é de que esses 2 braceletes e esse pendente de ouro custariam hoje cerca de $5.000 em ouro. E disse, de quem és filha? Rogo-te que me digas, há na casa de teu pai lugar para nos hospedar? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz ela a Naor. Imagina Eliezer ouvindo isso. E acrescentou também, em nossa casa palha e muita forragem, lugar para hospedarem-se. O homem então se inclinou e adorou o Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou sua benevolência, sua verdade de meu Senhor, me guiando o Senhor no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Você já recebeu uma resposta tão rápida de Deus assim, como Eliezer recebeu? E o que você fez quando recebeu a resposta? Agradeceu? Demonstrou gratidão? Bendisse a Deus, como ele disse aqui, bendito seja o Senhor? E no decorrer aqui do capítulo, nós temos então Rebeca correndo ali para a casa de seu pai, conta para Labão, Labão fica surpreso, interessado, e vai em direção a Eliezer. E eu vou ler esses versículos aqui, do 28 em diante, na Bíblia, Nova Bíblia Viva,
porque ela tem uma linguagem bem mais direta e dá para nós entendermos um pouco mais o que aconteceu ali e até conhecermos um pouquinho de Labão, porque ele vai surgir na história de Jacó, capítulos depois daqui. Versículo 28. A jovem correu para casa e contou à família da sua mãe tudo o que tinha acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte onde estava o homem. Versículo 30. Pois tinha visto a argola e as pulseiras nos braços de sua irmã e tinha ouvido de Rebeca o que o homem lhe tinha contado. Labão foi encontrá-la em pé junto à fonte ao lado dos camelos. E disse Labão: venha comigo, abençoado do Senhor, por que ficarei fora? Temos alojamento para você e seus homens e um lugar para os camelos. Então Labão já mostra aqui um olhar muito interesseiro, olhando os bens, olhando o ouro ali que a sua irmã tinha recebido e de certa forma já vai se aproximando aí da bênção também. E aí o que acontece? Eliezer vai então ali junto com Labão. Labão desata os camelos, deu palha e forragem para os camelos, versículo 32, Labão fez tudo isso, e água para lavar os pés de Eliezer e os pés dos homens que estavam acompanhando ali Eliezer na comitiva. E aí foram servir comida, e ele disse: não comerei até que haja dito as minhas palavras. E aí o que Eliezer faz? Ele conta: eu sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito o meu senhor Abraão, ele cresceu, está engrandecido, tem muitas ovelhas, muitas vacas, muita prata, muito ouro, muitos servos, muitas servas, muitos camelos, muitos jumentos. Eliezer vai contando aqui. E Sara, versículo 36, a mulher de meu senhor deu à luz em sua velhice um filho a meu senhor, a quem lhe deu tudo o que tem. Ou seja, é o herdeiro. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai. Então Eliezer vai dar aqui todos os detalhes. Inclusive que ele disse que talvez a mulher não quisesse segui-lo. Então, versículo 40, Eliezer conta o que Abraão disse: o Senhor em cuja presença andei, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Eliezer vai contando que quando ele chegou à fonte, ele orou ao Deus de seu senhor Abraão e fez uma prova de que aquela que chegasse junto à fonte e desse água para ele beber. Então ele vai dando todos os detalhes aqui, os versículos 42, 43, 44. Não vou ler aqui para não tomar tempo. E versículo 45 é muito interessante. E antes que eu acabasse de falar em meu coração, antes que ele terminasse de orar, eis que Rebeca, que saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: rogo-te que me dês de beber. Nós já sabemos os detalhes aqui desse encontro. Vamos ler o 48. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me tinha guiado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós quiserem fazer benevolência e verdade ao meu senhor, me declarem isso. E se não, ou seja, se vocês não quiserem dar Rebeca para o filho do meu senhor, declarem-me também, para que eu possa ir para a direita ou ir para a esquerda. Ou seja, não me enrolem, falem, para que eu possa resolver a vida. Versículo 50. Então Labão e Betuel responderam e disseram: do Senhor saiu isso, não podemos te falar mal ou bem. Ou seja, eles viram que realmente tinha a mão do Senhor e que Deus estava conduzindo as coisas. 51. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te, e seja ela mulher do filho de teu Senhor, como tem dito o Senhor. Não era uma viagem fácil, não era uma viagem rápida. Do lugar de onde Abraão estava, que Eliezer viajou, até chegar aqui, onde estava Betuel, era cerca de 1.100 quilômetros. Então era uma viagem longa. Eu faço essa viagem de 1.100 quilômetros, fui para casa dos meus pais 1, 2 vezes por ano, e são muitas horas de viagem, uma viagem muito cansativa, e nós vamos de carro. Agora imagina aqui de camelo. É uma viagem realmente longa de muitos dias. E aconteceu que quando o servo de Abraão ouviu as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor.
Eliezer adora a Deus em todo tempo. E tirou o servo taças de prata e taças de ouro, vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam eles os varões que vieram com ele e dormiram. E levantando-se veio a manhã, disse: deixar-me ir a meu senhor. Então responderam seu irmão e sua mãe: espere a donzela conosco pelo menos 10 dias, e depois ela irá. E aí Eliezer fala: não me detenham, porque o Senhor prosperou meu caminho. Me deixem partir para que eu volte ao meu Senhor. Eliezer queria voltar logo. Era uma viagem longa, já tinha saído fazia muitos dias da casa de Abraão. E eles disseram: vamos chamar a donzela e lhe perguntemos. Agora preste atenção. Se Rebeca é um tipo, aponta para a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, da qual eu e você fazemos parte, olha a resposta de Rebeca. Versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este homem? E ela respondeu: sim, eu irei. Nós também falamos isso. Sim, eu irei, eu quero ir para a eternidade, eu quero, como igreja de Cristo, encontrar com o noivo. Mas nós queremos, como Rebeca, ir logo? Porque Rebeca tinha a opção de dizer: não, eu quero ir, mas me deixa ficar aqui mais um pouquinho, porque aqui na casa de papai tá bom, aqui onde eu estou morando tá bom. Qual é o desejo do nosso coração? Nós estamos com o desejo ardente, queimando, de vontade de estar com o noivo? Ela disse: eu irei, é no sentido de ir logo. O Espírito Santo chama, a igreja vai. Será num piscar de olhos. Mas para esse momento, a chama estar dentro do meu coração, eu realmente estou como Rebeca, querendo ir logo? Ou tá bom demais aqui? Não, Espírito Santo. Mais um pouquinho. Deixa minha filha crescer, eu quero ver minha filha crescer. Como está o desejo no nosso coração de estarmos com o noivo? Versículo 59. Então deixarei a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e os servos de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e lhe disseram: ó nossa irmã, seja a tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. Levantou-se então Rebeca com as suas donzelas, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem. E aquele servo tomou a Rebeca e se foi. Ora, vinha Isaque do poço de Beer-Lahai-Roi, porque ele habitava na terra do sul, e tinha sido Isaque a orar no campo, à hora da tarde, e levando seus olhos olhou, e eis que os camelos vinham. Pode ser que a sua versão, preste atenção, versículo 63, não fale orar no campo, mas fale meditar no campo. Jovem, solteiro, com seus 40 anos, meditando. Rebeca também levou seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo, porque tinha perguntado ao servo: quem é este homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo tinha respondido: este é o meu senhor. Ela então tomou o véu e se cobriu. Então o servo contou a Isaque todas as coisas que tinha feito, e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim foi consolado Isaque depois da morte de sua mãe. Isaque e Rebeca se encontram então, não onde Isaque morava, também não na tenda de Sara, mas eles se encontram ali, vamos dizer que no meio do caminho. Rebeca foi e Isaque veio ao encontro, e os dois finalmente se encontram. Assim será com a noiva de Cristo e com Cristo. Nós não vamos até lá para encontrar com Cristo, nós vamos até os ares onde Cristo estará nos esperando. Olha que lindo. Eu só posso encerrar esse capítulo dizendo que seja logo esse encontro. A minha alma quer que esse encontro seja logo. Eu espero que essa leitura de hoje e esses breves comentários tenham sido bênção para você. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.